Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. É uma alegria voltar à Casa Fabiana de Cristo, poder rever os amigos, abraçar a vocês e sentir essa chuva de bênçãos que vem das vibrações do nosso querido Fabiano. Gastronomia de Jesus é um tema que eu montei, é a primeira vez que eu vou apresentar esse tema, porque eu tenho visto artigos na imprensa, sempre falando de muitas restrições, de muitas dores, de muita preocupação excessiva desse assunto no nosso meio, quando a preocupação maior é com o Evangelho de Jesus e com a moderação. Então eu fui buscar logo no Mestre, em Jesus, esse tema, para que a gente possa se sentir mais assim, tranquilos, indo na fonte. Porque não é só, repare o nome, não é só a comida, mas eu vejo restrições, por exemplo, a todas as outras coisas, por exemplo, a festas, a confraternização, a reuniões alegres com os familiares. E há pouco tempo eu li um artigo das pessoas falando que até no cinema nós temos que ficar preocupados com o que a gente vai assistir e logo automaticamente também com relação aos teatros, aí fica aquele policiamento para que só faça as coisas ligadas à doutrina espírita, quando o espiritismo ele é universal, ele não tem fronteiras. O que nós precisamos em todos os casos é guardar o bom senso. Então repare que eu peguei logo esse tema da gastronomia e para que a gente possa sentir como o Evangelho é livre, é solto, é delicioso, é simples com relação a essas coisas, mas que pontua tudo devidamente de errado. Acompanhemos. Primeiro, o Senhor como um chefe, né? Como um chefe de gastronomia, né? Ele é chamado de Rabboni por Madalena, né? Que quer dizer mestre venerado, quando ele aparece para Jesus. Então nós não estamos diante de um mestre qualquer, mas um mestre venerado, um mestre dos mestres. E como gastrônomo ele fala, aquele que aprecia com gosto e conhecimento os prazeres culinários. Agora, como que esses prazeres não venham nos prejudicar? E como que ele pode ser um chefe ligado ao assunto de prazer? Vejam a tranquilidade das duas posições. Acompanhe. A temática que nós vamos desenvolver: a riqueza dos alimentos, o espírito das águas, o vinho e as degustações, o preparo dos alimentos, os molhos, as ervas variadas, as frutas, o braseiro e os assados, o mel, os pães, a carne, os peixes, refeições ao ar livre, a mesa e os talheres, a higiene, tanto física como astral, a generosidade da natureza com relação aos alimentos, a purificação dos alimentos, a perfumaria. A gente, quando vai para um banquete, vai para uma festa, a gente sempre toma banho, né? E a casa também é colocado incensos, perfumes, coisas agradáveis, né? Se faz a higiene dela. A recepção dos convidados, a etiqueta, como saber receber as pessoas, né? E o fundo musical. Quase sempre, numa boa refeição, num bom restaurante ou na nossa casa, nós colocamos música. Vamos ver essa temática. E mais ainda, fecharemos com a fraternidade e os banquetes, o espírito de comunhão, o amor, a alegria, as orações nas refeições, o almoço de negócio e a vontade divina e a gastronomia e os missionários de Jesus, Francisco de Assis, Allan Kardec, Bezerra de Menezes, Chico Xavier e no além. É isso que a gente está aqui se propondo a apresentar, é lógico, em pinceladas, para que depois cada um desses temas possa ser devidamente aprofundado. Então, inicialmente, a riqueza dos alimentos de Jesus.
E aí nós encontramos isso na alimentação de Jesus e nas parábolas de Jesus. É lógico, ele falando de positividade desses alimentos. Quais eram os alimentos que ele consumia, os seus amigos consumiam e que ele falava nas suas instruções? O pão, a água, o mel. Jesus comeu mel, como está lá na ressurreição diante de Tomé. Vinho, azeite, sal, uvas, figos, ervas, verduras, molhos, farinha, fermento, coalhada, queijo, cordeiro, boi, etc. Bom, agora, repare que nós temos que entender que esse era o meio que ele se encontrava da Palestina naquela época, o meio judeu que ele se encontrava. Se ele estivesse fazendo a sua missão aqui no Rio de Janeiro ou na Bahia, seria um outro alimento. Talvez na Bahia estaria incluído o acarajé, por exemplo, nós não sabemos. Aqui é estamos aventando a possibilidade, mas eu estou apenas dizendo que era essa comida natural do ambiente em que ele frequentava. Em qualquer cidade em que entrardes e fordes recebido de Jesus, está em Lucas no capítulo 10, versículo 8, comei o que vos servirem. Então, na frase de Jesus para os seus discípulos, não pode ter restrição de alimento. Você vai ficar numa casa, escolha a casa que você vai ficar, e o que te servirem, coma. Então, para o discípulo, ele não pode chegar na casa do outro e falar, eu não como isso, eu não como aquilo, eu quero tal comida. Jesus deixa então isso bem claro. Comer o que te servir. Então, qual é a restrição que faz? Nenhuma. E com relação ao jejum e à disciplina alimentar, né? A gente vê muita regra com relação à comida. É lógico que Jesus não recomendaria o exagero de forma nenhuma, o equilíbrio, o caminho do meio é sempre o melhor, mas também nós vemos também alguns jejuns, né? Não pode comer tal dia, ou tal comida não pode comer em determinado dia. O que Jesus falava sobre isso? Então, vamos lá, o jejum. E quando jejuardes, não vos mostreis contritos como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o galardão. Então ele diz, quando jejuardes, então ele não é contra o jejum. Ficou claro isso? Ele não é contra. E tu, porém, quando jejuares, mais uma vez, ele não é contra. Unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu pai que está no secreto, e teu pai que vê em secreto, te recompensará publicamente. Então, ele fala do jejum, ele não nega que quem quiser fazer jejum possa fazer, mas ele diz para guardar no segredo, que ninguém descubra que você está fazendo jejum. Lava o rosto, fica alegre, fica saudável, tá certo? Não toque no assunto. A coisa que a gente mais vê indo na casa, às vezes, de pessoas, ou num restaurante com determinadas pessoas, ela faz questão de dizer, eu não como carne. Fica na dela, não precisa contar. É aí, ó. Quer fazer restrição? É um direito seu. Mas não pode fazer policiamento moral com relação ao outro em termos de alimento. Pode conversar, é uma coisa, né? Não impor e achar com que isso traz qualidade ou aproximação divina. Tanto que um fariseu rigoroso se aproximou dele e disse assim, eu jejuo 2 vezes por semana, Lucas capítulo 18, versículo 12. Continuando o estudo, agora em Mateus, que aprofunda o tema, em 18, 14, diz lá, não está justificado, o que se exalta será humilhado. Então ele dizer que ele jejua, não é por isso que ele vai ser justificado. Não é porque você deixou de comer isso ou aquilo, ou não comeu num determinado dia, que você vai ser melhor, vai evoluir ou vai para o reino dos céus. Tá certo? Para entrar no reino dos céus é necessário outra atitude. E a mensagem já sabemos, que não pode ter jejum nela, é o amor. Amar é a única condição que resume toda a lei e os profetas. E aí, com relação ao amor, não é jejum. Temos que chegar ao exagero.
A vida em Cristo é uma festa, por isso que ele não recomendava o jejum. Olha só que em situação. Por que é uma festa? Acompanhamos. Disseram-lhe então eles: por que jejuam os discípulos de João o Batista, muitas vezes, e fazem orações como também o dos fariseus, mas os teus discípulos comem e bebem? E ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, quando o esposo está com eles? Dia virão, porém, em que o esposo lhes será tirado. Então, naquele dia, jejuarão. Então, aí, para Jesus, se ele está pronto, se ele está presente entre nós, é como se fosse uma festa de casamento, uma boda. E por enquanto que está rolando a festa, nós não vamos fazer jejum. Então, é isso que ele está dizendo. Com a presença dele, é uma festa, é uma alegria, não é motivo de jejum. Ninguém vai ficar num casamento carrancudo. Então é um motivo de alegria a presença dele. Tanto que ele diz: eu vos deixarei a minha alegria e ninguém poderá tomá-la de vós. Mas ainda há uma colocação. E quando então nós devemos participar de banquetes? E Jesus participou de vários. Na festa de casamento em Caná da Galileia, na casa do publicano Levi, na casa de Zaqueu, o publicano, lá diz o texto, arquimilionário. Vocês poderão ver em detalhes no meu livro 13º Apóstolo, As Reencarnações de Bezerra de Menezes, que ele é o Zaqueu de volta, né? Então ele foi na casa de um arquimilionário e o chamou de bem-aventurado. Bem-aventurado és tu, Zaqueu. Ele foi também num banquete na casa de um fariseu em Naim, na cidade de Naim, na Galileia, na casa de Maria, de Lázaro e Marta, na Judéia, onde que ele reclinou à mesa juntamente com Simão, o ex-leproso, e na Páscoa de Jerusalém, que tem aquela célebre ceia, né, da Páscoa, pintada por Leonardo da Vinci, que abre aqui a nossa palestra, uma das pinturas maravilhosas de Leonardo da Vinci, que nós vamos estudar um pouquinho mais à frente. Então Jesus participava dos banquetes, e nada restringiu ir a um banquete ou uma festa. Envolvimento dos amigos na preparação dos alimentos. Ele mesmo pede para que os seus amigos, os seus discípulos, façam a preparação de uma festa, façam a preparação dos alimentos. Observem: desejei ardentemente este banquete com vocês. Olha, está em Lucas, no capítulo 22, versículo 15. Ele desejou ardentemente comer o banquete com os amigos. E como que foi a preparação deste banquete? Chegou, porém, o dia dos ázimos, ou dos pães sem fermentos. A Páscoa, o período da Páscoa, eram festas de 8 dias. Somava-se ali duas festas, a festa dos pães ázimos e a Páscoa em si mesmo, no dia 14 de Nisan. Por isso que se fala no plural, as festas da Páscoa. Então chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa, sacrificar o cordeiro. E mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que comamos. E eles lhe perguntaram: aonde queres que a preparemos? Ele lhes disse: eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro d'água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao pai de família daquela casa, ao dono daquela casa: o mestre te diz, onde o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa. Então quem vai preparar o cordeiro? Quem vai preparar as ervas amargas? Quem vai preparar o pão? Quem vai fazer a limpeza da casa para tirar tudo que é sal, que era fermento, que não podia naquele período de festa? Os seus amigos, João e Pedro. Tá certo? E aonde que ele queria curtir a festa? Numa casa devidamente mobiliada, ou melhor, com certo conforto.
Ora, eu estive nessa casa e realmente é um cenário deslumbrante em termos de visão. Evidentemente que as mobílias não estão lá, mas o cenáculo, o local, é realmente maravilhoso. E ali, Jesus pede para que a festa seja preparada. Repare que é uma festa. A mesa não era como nós vemos lá naquela pintura do Leonardo da Vinci. Naquela época não tinha mesa. Era um tablado bem assim no chão, quase que na altura do tapete, um pouquinho mais alto, com tapetes no chão e almofadas. E as pessoas ficavam reclinadas naquele tablado. E era em forma de U. Por que era em forma de U? Porque aqui entrava a pessoa que ia servir e as comidas eram colocadas aqui. Então o serviço era dentro desse espaço vazio aqui do U e os alimentos eram colocados nesse tablado. E as pessoas ficavam reclinadas em almofadas e ficavam com a mão que ela comia livre para pegar os alimentos. O guardanapo era o miolo do pão. Né? E ali eles ficavam, ali então eles comiam. Muito bem. Por isso que não se fala em mesa naquela época, em si que Jesus reclinou para comer. Aí a tradução, para não ficar difícil, é que bota a palavra mesa, tá bem? Bom, o alimento e a oração. Abençoou os alimentos e deu graças a Deus. Aí o Mateus, Marcos e Lucas. Então isso é recomendação de Jesus, antes de comer, abençoar os alimentos, orar. Aliás, nós vamos... Bom, já vai estar aqui, não preciso adiantar. O Salmo 23, era isso. Recitado ao término das refeições, mesas fartas e provisões. O Salmo 23 era o Salmo para a refeição. E olha como é que era o Salmo. O Senhor, o Yahvé, né, que era o próprio Jesus, em Isaías, no capítulo 60, versículo 2, diz que ele aparecerá em luz em Israel. Então ele é o próprio Jesus. Jesus veio para os seus e os seus não reconheceram. É ele mesmo. Então o Salmo está dizendo dele, o Senhor é meu pastor. Por isso que Jesus diz, eu sou o pastor e vocês as ovelhas. Então o Salmo está falando dele. O Senhor é meu pastor, nada me falta, meu cálice transborda, unge a minha cabeça com óleo. Então não é só o cálice transborda, nada me falta, tem fartura na mesa, mas também tem toda a higiene, aquele perfume, né? Tem um óleo na cabeça, nós vamos falar também dessa parte. Repare que ele era o salmo utilizado nas orações. E por quê? É muito interessante isso. Os judeus, eles têm uma técnica chamada da gematria, que eles transformam as palavras em número. Cada letra do alfabeto judaico, das 22 letras judaicas, tem um peso numérico. Então, olha lá, a regra é que associa palavras e frases com o valor numérico das letras hebraicas. E aí o Salmo 23, olha que interessante, tem 57 palavras. E a palavra alimento no hebraico, que é zan, tem valor numérico 57. Uma outra informação também, no Salmo 23, ele tem 227 letras. E a palavra bênção, berachá, tem um peso 227. Repare que ele é o salmo, então, do alimento e para ser abençoado. Por isso que eles abençoavam o alimento e usavam esse salmo na hora do alimento. Tudo bem? Nós não temos a obrigação, nós espíritas, de utilizarmos este salmo, que poderá muito bem ser utilizado. Mas pode ser um Pai Nosso, pode ser uma Ave Maria, pode ser uma oração vinda do seu coração, que é sempre a grande bênção. Mas associar oração e alimento é fundamental. Não só para agradecer a Deus a abundância, mas para proteger a sua casa e os seus alimentos. Nós somos cercados de espíritos que ainda são viciados em alimentos pesados. E eles podem fazer alguma coisa que venham prejudicar a sua alimentação. Há um célebre caso, que eu coloco no meu livro, Um Gastrônomo do Além, em que o nosso Chico Xavier foi numa determinada casa que não tinha uma saúde espiritual, uma casa que tinha determinados problemas e que tinha uma penca de banana maçã. Ele gosta dessa banana. Ficou
doido por ela, ele queria até pedir uma, mas na hora que ele foi chamado para o atendimento, ele foi, mas ele percebeu 2 espíritos atrasados, dizendo assim, vamos pegar uma banana dessa e comer? Foi assim que um entrou e puxou a banana e comeu, é lógico que comeu o duplo da banana. E ele foi para o atendimento, quando ele voltou, ele encontrou a banana já com cor diferente, já indo para uma podridão. E aí ele olha, estava lá o Emanuel, e ele pergunta para o Emanuel, o que se passa? Isso se dá nas casas que não fazem a devida proteção, as devidas orações, como agradecer a Deus a bênção do alimento. E ele continua, Emanuel, daí a boa recomendação dos nossos irmãos da Reforma, os nossos irmãos protestantes, que têm sempre este desejo de orar antes da refeição. E nós vimos que Jesus fazia, olha lá, abençoou os alimentos e deu graça antes de comer. É recomendação e experiência do Cristo. A generosidade da natureza. Por isso que nós temos que agradecer. A natureza é abundante. Você pega um caroço de manga, dá 1 milhão de mangas. Não é isso? Um caroço. E depois pega uma só, leva para não sei aonde, nasce mais milhões de mangas. A vida é muito abundante. Um grãozinho de trigo, um grãozinho de milho, nasce espigas e mais espigas. Então, diante disso, repare, quando Jesus multiplicou os pães e os peixes pela primeira vez, eram 4.000 homens, sobraram 7 cestos. E da onde que ele tirou? De 7 pãezinhos e alguns peixinhos. Tinha alguns peixinhos e 7 pãezinhos, ele multiplicou. E aí o que acontece? Não despedir a multidão em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Então o amor dele para com a multidão, eu não queria que eles fossem embora com fome. Olha a abundância. E assim mesmo ainda sobraram pães. Alguns deles vieram de longe, e não é justo que a gente mande eles embora numa viagem longa com fome. Essa generosidade fez com que Jesus multiplicasse os pães e os peixes pela segunda vez. Agora, repare, eram 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Sempre teve mais mulher do que homem. Então, 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Ainda dessa vez sobraram 12 cestos. E agora parecia, então, que deveria ter mais coisa para ele multiplicar. Não tinha menos. Tinha menos. Agora não eram 7 pães, eram 5 pães. E não eram alguns peixinhos, eram 2 peixes. E 5.000 comeram, fora as mulheres e as crianças, e sobraram 12 cestos. E aí, com relação a essa sobra, o que ele fala? Para a gente prestar atenção com sobra de comida na nossa casa. Mandou que a multidão sentasse sobre a relva em grupo, comer em grupo, comer em fraternidade, para poder comer e conversar, um olhar para o outro. A refeição não é só para a sustentação do corpo, é para criar o mais importante, que é o relacionamento, a refeição, e mostrar espírito da identidade. O que eu como é o que você está comendo. Logo, o que te sustenta é o que me sustenta. Há uma identidade entre a gente. Quando tudo isso se transformar em calorias, as calorias que vão andar por todo o meu corpo, através do sangue, vai mostrar a nossa identidade. Só é um espírito de fraternidade, de irmandade. Mas continua ainda, em grupos de 100 ou de 50, para que possa se estabelecer uma relação, uma comunicação, né? Quando você bota assim 1.000 pessoas de uma vez só, você não consegue falar com as 1.000 pessoas, né? Olha, entregou aos discípulos e estes a multidão. Os discípulos servindo de garçom. Eles foram lá e entregaram para a multidão. O serviço, a generosidade, a amizade. Mas comeram e se fartaram. Então aquilo que sobrou 12 cestos não teve restrição, pode comer à vontade. Mais ainda, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Então não joga alimento fora. Arrume um jeito. Olha, toda vez que você tiver uma comida do outro dia, se você botar mais um produto, fica um outro prato, dá um outro sabor e você pode utilizar no outro dia. Tá certo? Recriar. Ou então doa. Tem tanta gente precisando. Tá certo?
Seja generoso. Olha como diz Jesus: recolhei os pedaços. Ele não está nem falando dos pães inteiros, os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Em termos de pão, os pedaços dão um bom pudim de pão, né? Minha tia chamava de pudim de pão velho, não é isso? Você está rindo que já está com a boca cheia de água, né? Já já você vai ganhar água fluidificada e passe, aguarde. A generosidade da natureza. Repare a pesca abundante. Agora não é só com relação aos pães, com relação aos peixes. Grande quantidade, era tanta quantidade de peixe que rompia a rede. Mas ele ainda fez uma outra pesca. Já agora, depois da ressurreição, reunido com os apóstolos à beira do lago de Tiberíades, eram 153 peixes grandes. Pediram ajuda até de um outro barco. E dessa vez a rede não rompeu. Porque o bate-papo que ia rolar ali é do ide pregai. Agora a imagem dessa segunda pesca era deles lançarem a rede para serem não mais pescadores de peixe, e sim pescadores de alma. E para pescar alma, para pescar peixe em grande quantidade, a rede quebra, a rede rompe. Mas para pescar os seres humanos por amor, a rede não rompe nunca. Por isso a imagem que dessa segunda pesca, em que Jesus já ia dar ali a lição do ide pregai, a rede não rompeu. Tudo bem? Porque ele vai falar a partir desse momento: quero vocês como pescadores de almas, então não de peixes mais. E é interessante, até os 153, se nós somarmos 1 mais 5 mais 3, aí no caso nós temos o 9, né? E o 9 na numerologia, na carta do tarô, é um andarilho, é o eremita, que ele tem luz. Então ele está andando e levando luz. Brilhe a vossa luz e leve a vossa luz para atrair as pessoas que estão sem luz. Por isso que a rede não rompeu. Tudo bem? João é cheio de numerologia, como todo o evangelho. Ora, Jesus também como um gentleman, como alguém que se preocupa com a alimentação do outro e fica feliz em servir o outro. Acompanhe. O mestre da gentileza, a arte de bem servir. Levantando-se da mesa, depois o manto, veste uma toalha, coloca água numa bacia, lava os pés dos amigos e enxuga com uma toalha. Isso é fundamental. É servir e mostrar humildade, ele sendo mestre, porque quem fazia isso era o mais jovem que fazia isso. Mostrou humildade. Mas mais que tudo, imagina num ambiente em que eles vêm andando com os pés sujos, porque nada era calçado naquela época, então vinham pela areia, então lavaram os pés, porque você vai reclinar naquelas almofadas e um vai ficar encostado no outro. Então era fundamental. Por isso que Pedro então falou: Senhor, me dê logo um banho por inteiro no meu corpo. Não basta lavar os pés, quer dizer, você está limpo, só os seus pés que estão sujos, porque vem aí nessa caminhada num local sem calçamento. Restrições ritualísticas. Os judeus tinham muitas restrições, e são essas restrições que entraram por dentro do catolicismo e que estão entrando também dentro do espiritismo, dizendo isso não pode, não pode, não pode, não pode. Vamos ver quais são essas restrições. Há alimentos considerados impuros. Pode comer camelo? Não. Coelho? Não. Lebre? Não. Porco? Não. O que vive nas águas, que tem a barbatana? Não. Aquilo que tem escamas também? Não. Restrição. Por quê? O livro Levítico de Moisés não explica. Há alimentos que podem comer, que são considerados puros: o boi, o carneiro, o veado, a gazela, o gamo, o cabrito montês, o antílope. Aqui o puro e o impuro não tem nada a ver com sujeira. É puro e impuro ritualisticamente. Tá certo? Ora, o que Jesus fala sobre isso? Ele aparece para Pedro, mostra os animais e diz: mata e come. Pedro, de jeito nenhum, isso é impuro, mas impuro ritualisticamente. Agora é Jesus ressuscitado aparecendo para Pedro. Repare como Pedro era forte. Um espírito da grandeza de Jesus aparecer para ele na imagem, né? Mata e come. Ele diz: não, isso ritualisticamente é proibido. E vem a resposta do Senhor:
O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai mata e come. Como pode ser impuro aquilo que Deus fez? É o que diz o Atos dos Apóstolos. Como pode chamar de impuro aquilo que Deus fez? Então foi para ensinar Pedro basicamente essa ideia. Você vai andar pelo mundo, vai ficar na casa das pessoas mais variadas, de judeus e de gentios. Eles comem as coisas mais variadas. Senta e come e faça a sua missão de evangelho. A missão que você tem que fazer é o evangelho, e não se preocupar com regras. Braseiro na beira da praia. Jesus como um gentleman. Ele agora vai ser cozinheiro e vai ser garçom. Pão e peixe assado. É o que ele estava fazendo. Os apóstolos estão pescando. Estão numa distância de 70 metros. Pedro estava até meio peladão, só com as roupas de baixo. Eram 7 apóstolos ali pescando quando teve aquela pesca dos 153 peixes. E aí João aponta, eis ali o mestre, porque ele fala, lançai a rede para a direita e vocês vão pegar muito peixe. Eles lançaram e pegaram. Aí João diz, é o Cristo. Pedro era tão afoito, gostava tanto do Senhor, e aí nós estamos depois do fenômeno da cruz, né? Já na ressurreição, ele pula na água e vai ao encontro de Jesus. Quando ele chega lá no lago do Tiberíades, ali na beira da praia, eu estive lá naquele local preciso, ali pão e peixe assado é o que Jesus estava fazendo. Você já imaginasse comer o peixe assado feito por Jesus? O pão feito por Jesus? Ora, ele ainda diz assim, acrescenta peixes pescados pelos discípulos. Pega um desses peixes que vocês trouxeram, coloca aqui. Ah, então era o mesmo peixe. Era o peixe do lago. Pega aqui, acrescenta aqui. Então o que ele trouxe, o peixe que ele trouxe é muito interessante. Vocês pegaram alguma coisa? Não, passamos a noite toda e não pegamos nada. Mas como Jesus pegou? Eu não sei. Materializou o peixe? Não sei. Mas era do mesmo jeito. Bota aqui, acrescenta. Vamos fazer. E Jesus ficou fazendo peixe e assando o pão. E serve gentilmente os amigos, diz o texto. E ele passou a distribuir o pão e o peixe, cozinheiro e garçom. Mas conversas, instruções e negociações com os discípulos. Está lá no capítulo 21 de João. Quais são as conversas? Você primeiro, Pedro. Olha, quando você for jovem, você quer ir para um lado, quer ir para o outro. Mas quando você ficar velho, vão te mandar para onde você não quer ir, que é para a cruz. E você vai, e ainda conversa com ele. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Tu me amas, Senhor? Eu te amo, Senhor. Tu me amas, Pedro? Aí Pedro já não aguentava mais, né? Que ele era explosivo. E aí ele foi de uma coragem. Nunca ouviu alguém com uma coragem assim como Pedro. Pedro vai dizer o seguinte, olha, tu, Senhor, sabe todas as coisas. Tu sabe que eu te amo. Tem que ter muita coragem para falar assim com Jesus. Olha dentro de você, Jesus. Vê, olha dentro de mim e vê se eu não te amo. Você sabe todas as coisas. Você sabe que eu te amo. Aí Jesus vai dizer, então apacentai, alimentai o meu rebanho. E aí nesse exato momento Pedro bota a mão nas costas de João e diz, e sobre esse meu amigo aqui, o que vai acontecer com ele? Se eu vou para a cruz, e o caso dele? Esse eu só quero que ele vá para a cruz quando eu vier. E aí é muito interessante que como o Cristo não voltava e João estava ficando velho, eles achavam que ele não ia morrer até Jesus voltar. E João botou no Evangelho, ele não disse que eu não iria morrer, está lá no capítulo 21. Ele disse que eu só irei para a cruz quando ele voltar. Tá certo? E aí João morre idoso sem ir para a cruz. Mas quando que ele vai ser crucificado? Em 1224, no Monte Alverne, quando Cristo aparece para Francisco de Assis, que era João de volta, aí ele recebe a cruz de Cristo. Ele fica com as marcas da cruz do Cristo. Quando eu voltar, daí a ressalva, que os teólogos ficam doidos no capítulo 21 de João. Ele não disse que eu não iria morrer. Ele disse que eu só iria para a cruz quando ele voltar. E é evidentemente que numa conversa dessa do ide pregar, ide pelo mundo, é uma negociação. Repare que era um bate-papo no braseiro, na beira do lago, ao ar livre, comendo pão e peixe servidos e feitos por Jesus. E não existe, como a gente costuma falar, almoço de graça.
Não existe refeição gratuita. Por isso que os homens de negócios se reúnem na mesa para, tratando de negócios, fecharem, né, os seus compromissos. Jesus estava ali também, num braseiro, fechando compromissos. Só que qual era o negócio de Jesus? Ide pelo mundo pregai. Mesmo se derem cruzes, continue pregando a minha mensagem. Amor à natureza. Ele diz, Pai nosso. Ele nos ensina essa oração. Eu e o Pai somos um, e Ele estava aqui na terra. E aí nós vemos a presença do Pai aqui entre nós. Se Ele é um com o Pai, e Ele estava aqui na terra, e Ele é Pai nosso, é dele e é nosso, é de todos, o nosso inclui Ele, e se eu sou um com o Pai, Ele estava aqui na terra, porque o Pai está aqui mesmo. O Pai também está em toda a natureza. Por isso que a natureza é abundante, a natureza é generosa, a natureza é uma bênção, e nós temos que cuidar da irmã natureza, como fala Francisco de Assis, cuidando da irmã natureza, por isso que ele é o protetor da ecologia, para que a natureza, com a sua generosidade, possa continuar nos sustentando. Com relação ao pão, eu sou o pão vivo, tomai e comei, isto é o meu corpo, eu sou o pão vivo. Olha a natureza, a identificação com a natureza. Então, o respeito àquilo que se faz o pão, que é o trigo. Logo, também o respeito à terra, respeito à semente, respeito aos lavradores, respeito aos serviços da terra, porque ele vai gerar o pão. E Jesus se identifica com o pão, que é uma reserva da natureza. Como ele se identifica com o vinho. Eu sou a videira, bebei, isto é o meu sangue. Unidade com o próximo, ainda diz mais, e vós sois o ramo. Se ele é a videira, nós somos o ramo, nós estamos ligados a ele, formando uma unidade. Ele representa então a natureza em si mesmo e pede para a gente ser um com ele, logo automaticamente um com a natureza, e dá os exemplos. O pão sou eu, o vinho sou eu, comei e bebei, uma identidade com a natureza, né? O amor que nós devemos ter pela natureza. Com relação aos perfumes, como a gente se prepara também para comer, a tradição também de Israel era se preparar um ambiente para que venha a ser algo gostoso, prazeroso, né? Um banho antes do almoço, estar arrumadinho, lavar as mãos, não por purificação ritualística, mas por higiene, né? Lavar o rosto, os cabelos, né? Ficar de forma mais agradável diante da refeição, porque você está diante dos amigos. Perfume. Per quer dizer através, fume quer dizer fumaça. Daí a ideia do incenso. Abriu o perfume. Quando você abre o perfume, só abrir o vidro, ele toma conta do ambiente. Então, nós temos o aloés, o sandro, o bálsamo, o boélio, o cálamo, e assim vai, muitas essências que eram usadas na perfumaria e também no perfume mesmo de passar no corpo, ou na forma de incenso, ou na forma de flores para enfeitar o ambiente. E também o azeite de oliva, que era a base para o perfume de várias flores e cascas de árvores. A base, então, que eles utilizavam era o azeite. Então, tudo isso faz parte, repare, dos banquetes que Jesus frequentava e mandava preparar. Acompanhamos. Perfumaria 2. Beijo na face. O fraterno Shalom Rabi, paz, mestre. Lavar os pés. Ósculo, deferência para os rabinos, lá diz até o pastor russo Norman Champlin, que é uma deferência, por isso que elas lavaram os pés, as mulheres, tanto em Naim como em Betânia, lavaram os pés de Jesus e beijaram, porque era uma deferência ao ósculo, né? Beijaram, era uma deferência aos rabinos, aos mestres. O alabastro, que a Maria de Betânia usa, é um vaso finíssimo, tinha uma qualidade maravilhosa, os melhores vêm de Damasco. O nardo puro que ela usou vem da cidade de Tarso, onde nasceu Paulo, e a essência em si, quer dizer, a planta vem da Índia. Por isso que era caríssimo. Olha, e para ungir os pés de Jesus se usou um perfume caríssimo. Vinha da Índia, era processado em Tarso, e o alabastro, o vaso, era de Damasco. E ungiu os pés e a cabeça de Jesus. Logo aquilo derramou da cabeça para todo o corpo, e ela enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Enxugar com os cabelos, né?
perfumou todo o ambiente, que quando ela abriu o nardo, tomou conta de todo o ambiente, então todos favoreceram, o ambiente ficou mais agradável. E os apóstolos até diziam, vamos vender e dar para os pobres, né? Porque esse daí dá um valor de 300 denários. O denário era o dia de trabalho de um homem, de sol a sol. Vamos vender, né? Porque isso é um artigo de luxo, como está lá no livro de Amós, né? Esse perfume. E disse Jesus, deixai-a, porque a molestai? Ela praticou uma bela, no original é bela e não boa ação. Ela praticou uma bela ação, uma obra de arte. Em todo mundo que isso será contado, a bela obra que ela fez. Ela fez uma verdadeira obra de arte e Jesus disse, o que ela está fazendo, me ungindo, e faltavam 2 dias para a cruz, ela está fazendo para a minha sepultura. E as pessoas acham que elas estavam fazendo isso, os teólogos, que era para ungir o corpo de Jesus, porque ele ia para a sepultura, para o sepultamento dele. Não é isso. Olha o que Jesus diz. Ela quebrou o alabastro, soltou o perfume pelo ambiente, tá? Todos sentiram aquele prazer do perfume e disse Jesus, ela está fazendo isso para a minha sepultura, não para o sepultamento. A sepultura está vazia, até hoje está vazia, eu estive lá, está vazia. Diz Neio Lúcio, ali não tem uma pedra escrito, aqui jaz. Apareceram os anjos e disseram, ressuscitou, ressuscitou, porque procura entre os mortos aquele que vive, ressuscitou, não está aqui. Então foi para a minha sepultura, sepultura vazia. Como que ela podia fazer uma bela obra, uma obra de arte para a sepultura vazia? Então ela quebra o alabastro, que dá a ideia de quebrar o corpo, e liberou o perfume. Quando liberou o perfume, ela tomou conta do ambiente. A bela obra que ela teve, a genialidade dela, foi para tentar mostrar a presença do Cristo, mas com túmulo vazio foi o perfume. É espírito, liberou, é essência, não é mais corpo. Apesar de ser um corpo fino, um corpo de profunda sensibilidade, como é o alabastro, na imagem de Jesus ter um corpo também divino, um corpo devidamente preparado pelo Senhor, independente disso, é mais que isso. Agora, depois da sepultura, a marca da sepultura vazia, que dividirá a história em 2, e antes e depois, é com o perfume que toma conta de ambiente, que vai tomar conta do mundo inteiro, o perfume do Cristo, que vai tomar conta do mundo inteiro, nos levando para a mensagem mais espiritual que a humanidade conheceu até hoje, que é a boa nova do Senhor. O banquete na casa de Simão, o fariseu, lá em Naim, foi bem assim também, na Galiléia. Simão, vês esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Por isso que ele lavou os pés. Mas esta regou-me com suas lágrimas. Eu os enxugou com seus cabelos da sua cabeça. Não me deste um ósculo, que era a tradição para os mestres. Mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Então, era beijo, era óleo e lavar os pés. Essa era a tradição nos banquetes. Jesus não nega, Jesus aceita e fala que, no entanto, o que devia Simão, o fariseu, fazer, não faz, e aquela mulher, considerada pecadora, se derrama em amor para Jesus. Também a água faz parte da vida do mestre. Veio uma mulher da Samaria tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Ele está pedindo a água que ela foi buscar, né? Disse a mulher, como? Sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana. Então ele não tem preconceito com a água vinda de um estrangeiro. Ou pior, da água vinda de um estrangeiro e mulher, que era sempre, o judeu se afastava. Tanto que quando os apóstolos chegam, ficam surpresos de Jesus estar falando com uma mulher. Olha o preconceito, no sentido do desvalor à mulher. Ele não só não desvaloriza a mulher, e ela, sendo samaritana, muito também, pelo contrário, ele não desvaloriza. Me dê de beber. Jesus respondeu, se tu conheceres quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria a água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó,
que nos deu esse poço? Jesus respondeu: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele fonte de água viva. E passa a história, e a samaritana vem maravilhosamente ser a primeira mulher doutora que a igreja institui, que é Teresa d'Ávila. Vocês poderão ler essa biografia maravilhosa no livro Perdoa-te, publicado pela editora La Chatre e coordenada a sua edição por Amália Domingos Soler, a grande missionária de Kardec na Espanha. E a degustação. Em Caná de Galileia, tudo começa com vinho. Eram 6 talhas de pedra para a purificação. Então, eram as pedras que se utilizavam lá na sinagoga de Caná. Elas mediam de 2 a 3 metretas, o que dava cerca de 700 litros de vinho. Jesus transforma a água em vinho e diz: levai ao mestre-sala, ao mestre de cerimônia. E quando ele provou o vinho, disse o mordomo ao noivo: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Então, o vinho que Jesus estava apresentando era de alta qualidade. Ele também fala da parábola do viticultor e a arte do vinho, né? E João Batista diz assim: não beberás vinho nem bebida forte, Lucas capítulo 1, versículo 15. Então eles fazem uma diferença entre o vinho e a outra bebida forte. Então, para o judeu, vinho não é considerado bebida forte, tá certo? Havia uma outra. João não tomaria nenhum dos dois, mas Jesus sim. Por isso que ele era chamado, como comia de tudo, de glutão. Como bebia de tudo, chamado de beberrão. O vinho, ele mesmo fala: eu sou a videira e meu pai o viticultor, vós sois os ramos. Vinho novo para odres novos, não em odres velhos. Se perde o vinho e os odres, porque fermenta. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, quer logo o novo vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Então Jesus entende também da qualidade do vinho. Aqui um parênteses: está se falando de vinho, Jesus tomou vinho, ofereceu vinho, mas em tudo, não só no alimento, na bebida, a regra é caminho do meio e equilíbrio. Qualquer coisa fora do equilíbrio não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Viticultor é a arte do vinho 2. Ofereceram para ele na cruz vinho com fel, vinho com mirra e vinho avinagrado na esponja. Nesse caso, era o vinho azedo, amargo, é o vinho rascante, bebida comumente usada pelos soldados, no caso os soldados romanos. Vinho com mirra era uma bebida usada para diminuir o sofrimento dos feridos, dos soldados feridos. Por isso que eles estavam querendo dar para Jesus na cruz esta bebida. Mas diz o texto em Mateus que ele provou e não bebeu. Em Marcos que não tomou. E em João, quando tomou. Então a gente não sabe, parece que ele só tomou um pouco, mas não gostou, mostrando bem a qualidade. Tomar, não negar o alimento, mas não tomar além do necessário, mostrando o seu conhecimento. Ele não gostou desse tipo de bebida. A música no ambiente das refeições. E depois, cantando o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Mateus 26, 30. Ó, Jesus cantando o hino. Por isso os hinos, as músicas no ambiente cristão. Por isso os hinos, as músicas no ambiente espírita. É natural, porque o próprio Jesus foi saindo da ceia, indo para o Monte das Oliveiras, cantando. E cantando o quê? Os salmos da Hallel, ou melhor, os salmos de 113 a 118 musicados. Por fim, os missionários de Jesus. Os missionários Francisco de Assis, Allan Kardec, Bezerra de Menezes e Chico Xavier. Inicialmente, Francisco é muito interessante. Eram mais de 5.000 frades. E ele começa a dizer: vocês não precisam se preocupar com comida. E eram 5.000 frades reunidos.
E aí nisso São Domingos estava presente, aquele que seria mais tarde São Domingos, e ele fala para a autoridade religiosa. Estranho isso que ele está falando, são 5 homens, é meio imprudência, como não se preocupar com comida se essa reunião vai levar aqui alguns dias? É loucura. Quando ele fala isso, aparece no alto dos montes as carroças, vindo de várias cidades, trazendo alimento, que comeram durante todas aquelas reuniões. E Francisco disse, não desperdiçar nada, levem com vocês para distribuir com os outros. Outra passagem de alimento também interessantíssimo, lá na cidade de Riete, levantou à noite e começou a gritar no mosteirozinho de Rivotorto. Eu falei Riete, não é Rivotorto. Ele começou a gritar, ai que vou morrer, ai que vou morrer, ai que vou morrer. Francisco manda acender a luz e pergunta, quem é que está gritando, ai que vou morrer? Ele, sou eu. Por quê? Eu estou com muita fome. Aí eles preparem a mesa, prepararam, e vamos sentar todos para comer, mas todos já tinham comido. Vamos, preparem aí para que o irmão não fique sem graça. E ele vai ensinar que a gente não deve deixar ninguém sem graça. Aí ele depois vai dizer, assim também, cada um faça da sua dieta, do seu jejum, aquilo que pode. Não exagere, para que o irmão corpo não resista a viver. E o irmão corpo não resistindo, que ele chamava o irmão burrinho, não resistindo, você pode cuidar das coisas do espírito. Com relação a Allan Kardec, também eu coloco lá no meu livro, Um Gastrônomo do Além, Allan Kardec era especialista em boas comidas de países os mais variados. Ele estudava aquela comida, a origem daquele comida, a tradição daquele país, aí ele gostava de contar e tal, contar todas aquelas tradições, de repente ele chamava os amigos, vamos lá para a sala para comer. E na hora que ele chegava na sala, ele ria, e quando abria assim as tampas, né, das bachelas, era aquele produto que ele estava falando. Então ele tinha o prazer de buscar produtos diferentes, contar a história dos produtos e reunir os amigos no fim de semana. Com relação a Bezerra de Menezes, entre as coisas que ele mais gostava era o cafezinho de Menos. Ele dizia que isso não era igual, não tinha igual. Outra coisa que ele gostava muito, Bezerra de Menezes, era a laranja seleta, que ele diz, só no Rio de Janeiro produz uma laranja assim. Ah, mas o queijo coalho, o queijo coalho é da minha terra, terra de homens fortes, e teve 15 filhos. Bom, e aí eu tinha falado aqui do nosso Chico Xavier. O Chico Xavier, entre muitas e muitas coisas que nós temos de comida em Chico, eu queria lembrar algo para vocês que eu acho assim maravilhoso. Ele, como Jesus, ele servia todo mundo. Quem daqui, aqui o grupo nosso, Fabiano, muitas vezes em caravana, estiveram lá com o Chico, né? Muitos companheiros estiveram lá no Chico, ele era assim. Eles chamavam as pessoas para comer, não comia por enquanto que não servia a todo mundo. E as pessoas, aquelas mais tranquilas com relação à alimentação, não comiam, ficavam aguardando, né? Aguardando a oportunidade para o Chico sentar também para comer. Aí o Chico serviu todo mundo, ele falou, é agora, né? Porque ele está preparando um outro prato, é agora, então que é o dele e ele vai sentar. Aí ele desceu as escadas e botou para o cachorro. Aí depois ele pegou, fez o prato dele e sentou para comer. Servir a todos. E por fim, sentar fraternalmente para comer. Assim, nós temos a mensagem de Jesus. Inclusive, quem quiser sobre a gastronomia no plano espiritual, leia o meu livro, Um Gastrônomo do Além, e vocês vão ver lá a plantação de verduras, a plantação de frutas, né? A proibição de carne há cerca de 100 anos antes de 1943, no livro Nosso Lar. Então, vocês vão ver ali os muitos detalhes dessa gastronomia, como são as sopas, como são os sucos, como é a fluidificação da água. Então, essa é a bênção do Jesus, né? Que Maria de Madalena chama de Rabone, o mestre dos mestres. Aquele que veio levar, olha, essa vida simples. A vida é uma festa. Quando Jesus está presente, a vida é uma festa. Nada de exageros, nada de críticas. A vida é uma festa. Mas a festa com Jesus, a alegria de Jesus, a alegria cristã, demanda equilíbrio, moderação, porque o mais importante, o maior alimento é aquele que Francisco de Assis falava 7 vezes, no mínimo por dia. O pão nosso, vírgula, que é teu filho, vírgula, nos dai hoje. Esse é o verdadeiro pão, se alimentar de Jesus todo dia. Dizem que houve no Oriente um ser outrora
que sendo espiritual, fez-se homem, embora, e entre os grandes de então, das leis, os sábios, sem consultar os falsos alfarrábios, foi mestre, sendo humilde nazareno. Concentração astral que a ciência encerra, ele desceu iluminando a terra e a fé pregando, a fé que nos consola. Ele, o Cristo, era o Verbo, era uma escola, verbo, sol, clarão, verdade, voz do Cristo, visão dos céus, como a de passar o ser humano sem ter luz. Se és estrela, se és farol, se és Jesus. Minha alma, pois, vos pede, vos implora, vós que viveis errando lá por fora, fugindo do dever, manchando a história, entrai, que o grupo Espírita Fabiano, na base do Evangelho de Jesus, alicerçado no pensamento kardeciano, é luz, é paz, é amor, é glória. Fique com Deus e coloque o meu nome no culto de vocês. Muita paz.